Olá a todos, que a maravilhosa graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Estaremos nesse período de confinamento juntos, à distância, mas juntos, e aulas e cultos serão gravados e distribuídos para serem repassados pelos dirigentes em cada congregação do campo, e aí então a gente vai se alimentando da palavra. Precisamos ter em mente que tudo passa e essa situação também vai passar. E voltaremos da única forma possível. Voltaremos mais saudáveis, voltaremos mais fortes, mais sábios, mais unidos do que nunca. Reiteramos que cada um deve manter-se obediente às determinações dos órgãos competentes do país, obedientes à OMS, a Organização Mundial de Saúde. Pedimos a Deus que você não seja contaminado por esse vírus e tampouco seja alguém que vá contaminar a outras pessoas. Não estamos nos encontrando fisicamente por esses dias, porque temos muitos idosos em nossas comunidades, e mesmo os que não fazem parte desse grupo de risco, têm seus pais, tios e avós nesse grupo, e nós só queremos espalhar o bem e não o mal. Você foi chamado a espalhar o bem, você foi chamado a contagiar a todos com o seu bom exemplo, contagiar a todos que estão ao seu redor com a sua obediência, a graça, a paz, a fé, a esperança e a bondade. Por isso, a gente continua dizendo para você, fique em casa. Somente saia se precisar muito de qualquer produto ou qualquer serviço essencial, tipo remédio, alimento, consultas médicas, etc. E acompanhe pelas plataformas aí os nossos cultos e os nossos estudos, porque a igreja não para, a igreja somos nós. Então seja edificado e fortalecido na palavra, para você sair desse momento crítico bem melhor, muito melhor. Vai então pegar agora o seu caderno de anotações, suas canetas, seu lápis, sua borracha, enfim, se prepare para essa aula. Enquanto você se prepara, buscando aí todos esses equipamentos, eu vou te falando aqui o que vamos estudar e por que vamos estudar esse livro bíblico tão interessante que é o livro aos Hebreus. Vamos estudar essa carta escrita aos Hebreus, carta que foi escrita para os judeus que abandonaram os rituais judaicos, abandonaram todo aquele judaísmo e receberam em suas vidas a Cristo. Mas que por estarem passando agora por um período de perseguição, estamos falando mais ou menos de 65 depois de Cristo, no ano 70 a gente sabe que o templo é destruído pelo general Tito, então eles estão em meio a plena perseguição e eles agora parecem estar decididos a voltar às práticas judaicas. Então o autor dessa inspirada carta, ele alerta os judeus cristãos a não desistirem da fé. Parece-nos claro que ninguém trocaria uma salvação tão maravilhosa, uma salvação eterna e consumada, pronta, definitiva, de maneira assim, realizada definitivamente por Cristo, por qualquer outro tipo de salvação física nesse plano material ou de qualquer outra religião. As religiões, sejam elas quais forem, são tão cheias de várias listas de faça isso e não faça aquilo, com o entendimento de que se você seguir piamente a cada uma dessas regras, desses mandamentos, dessas ritualísticas exigidas, você chegará a uma salvação pretendida por essas várias religiões, seja ela qual for. Tem uma lista enorme de salvações anunciadas por um sem número de religiões por aí. E você pode chegar aí, segundo eles, ao nirvana, ao purgatório, ao paraíso, às reencarnações variadas, desde que você siga essa lista de faça e não faça, cumpra os rituais, faça o que cada religião ordena. Mas no cristianismo, a gente tem a clara certeza de que todo o trabalho já foi feito e tudo está consumado pela obra de Cristo. Cristo fez tudo o que precisava ser feito para recebermos essa nossa salvação. Então, nada que um cristão faça ou deixe de fazer o levará à salvação. A salvação para o cristão é algo que Jesus já conquistou. E nenhuma obra humana poderá conduzir quem quer que seja a esta salvação de Cristo. Então, somente um cristão insensato, ele trocaria uma salvação consumada, uma salvação
pronta através do sacrifício de Cristo, por uma salvação que dependesse de voltar a cumprir listas e tarefas ritualísticas, seja ela de qualquer tipo de salvação que lhe fora apresentada. E o livro de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam em perigo de fazer exatamente esta troca, esta perigosa troca. Eram cristãos pensando em deixar o relacionamento com Cristo para voltar a viver sob a tutela da lei de Moisés, sob a tutela da religião judaica. Então, o escritor aos Hebreus estava determinado a mostrar a esses leitores que isso seria uma escolha muito absurda, não é? O autor aos Hebreus, que não se identifica pelo seu nome, ele possuía um entendimento muito sólido sobre toda a questão do Velho Testamento e talvez fosse até alguém em uma posição muito alta dentro do judaísmo. Ele conhecia claramente o Velho Testamento e toda a ritualística determinada em Deuteronômio, em Números, em todo o Pentateuco. Então, muitos estudantes da Bíblia acreditam que por esse fato, né, por ser alguém tão conhecedor, talvez até um fariseu, né, esse autor tenha sido Paulo ou um dos apóstolos, mas a verdade é que essa carta entrou no cânon dos livros inspirados por Deus, mesmo sem ter sido definitivamente assinada por um autor, não é? Então, em vista do tema de toda essa ritualística judaica tão em voga à época, a gente consegue compreender que esse autor conhecia muito bem dessa ritualística e que ainda era vigente toda a questão do sacrifício. Por isso, esse livro é datado entre 60 e 65 depois de Cristo, ou seja, antes do ano 70, quando o templo é destruído. Afinal de contas, se o templo tivesse sido destruído e os judeus não pudessem mais cumprir todos os rituais judaicos, não tinha por que os cristãos judeus, né, que agora que são ali o pessoal com quem esse autor quer falar, não tem por que ele estar falando isso, porque não teria como um judeu fazer os seus rituais, já que toda a ritualística judaica ela era realizada dentro do templo e depois da destruição do templo no ano 70, nenhum judeu consegue, até hoje, né, cumprir os mandamentos de Moisés à risca. Então, uma vez que esse autor não cita esse evento, o evento da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, o que nós podemos afirmar é que a data da escrita desse livro fica entre 65 depois de Cristo e que essa ritualística está em plena voga, está acontecendo aos judeus que ainda não se converteram a Cristo de maneira muito comum, muito natural, muito normal. E agora esses cristãos que estão sendo então perseguidos nessa época tenebrosa da história, às voltas do ano 60, 65, eles estão desanimados da fé por serem perseguidos como cristãos e então pretendendo voltar às práticas judaicas. Então fica claro que os leitores pretendidos aqui por esse autor, eles eram judeus cristãos, né? Existem vários exemplos que a gente pode citar de vários versículos nessa carta dizendo isso, e eles tinham sofrido esse tempo difícil como resultado dessa perseguição e desse tempo complicado na vida deles. Eles então querem, com alguma dúvida sobre a sua fé, eles estão então em dúvida com o compromisso que eles firmaram com Cristo e pensam em voltar ao judaísmo. Então, como a gente pode ler lá no capítulo 10, versículo 19, em diante ali da carta aos Hebreus, muitos judeus já estavam deixando de se reunir. O autor diz, olha, não deixem de ir às reuniões, não deixem de se reunirem, porque vocês estão passando perseguições, né? A gente tem que continuar reunido. Então, o mote dessa carta é mostrar que vale a pena permanecer firme em tempos complicados. Tempos complicados como o deles, tempo complicado como o nosso,
nosso, vale a pena a gente se manter ativo na nossa fé, vale a pena a gente se manter no caminho e certo de que Cristo fez uma obra perfeita e completa em nossa vida e que a gente não tem necessidade nenhuma de voltar a rituais, sejam eles quais forem, judaicos ou qualquer coisa que a gente vivia antes. O Senhor nos deu um caminho melhor. E o mote dessa carta é mostrar a superioridade de Cristo, né? Como Cristo é maior que o judaísmo, como Cristo é maior que os anjos, como Cristo é maior que Moisés, como Cristo é maior que Arão e todo o sacerdócio, como Cristo é maior que Josué. Então o autor argumenta essa superioridade de Cristo de maneira muito enfática. Não somente Jesus, ele seria nessa carta um legislador e um sumo sacerdote superior a todos aqueles que estão listados como heróis da fé ali em Hebreus, mas a sua aliança, a aliança que ele propõe, é uma aliança superior à aliança mosaica. Ela é uma aliança que abraça, né, que abarca toda a humanidade, e não somente uma raça, um povo escolhido como foi o povo de Israel. Então a palavra central do livro de Hebreus é sobre a superioridade de Cristo, e a palavra que mais está em voga é a palavra melhor. Você vai ler várias vezes essa palavra em várias frases, né? A palavra melhor. Capítulo 1, por exemplo, versículo 4, ele é melhor que os anjos, né? Capítulo 7, versículo 22, está escrito que Jesus foi feito fiador de um testamento, né? De um testemunho melhor para nós. Capítulo 8, versículo 6, ele é o mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sobre melhores promessas. Então, se todas as promessas judaicas de ter aqui na terra uma vida abençoada, de viver no futuro um reino de justiça e paz com o Messias, né? A maneira do Messias, pela justiça do Messias, que vai acontecer. Nós sabemos que Cristo volta, leva a sua igreja e em seguida o milênio vai acontecer, como foi prometido aos judeus. Melhor do que tudo isso, que é temporal, que é passageiro, que é para essa vida física, Cristo tem um pacto melhor para a igreja, com promessas melhores, porque não são promessas somente terrenas, de uma vida boa, de uma vida em paz, de uma vida sem problemas aqui. É uma promessa de uma vida eterna com Ele. Então, você tem essa oportunidade agora de estudar esse livro junto conosco. A gente vai estudar juntos e a gente está aberto a perguntas e respostas. Você pode entrar em contato conosco aí. A gente vai fazer pode ter algumas sugestões suas de pergunta e resposta. E nós vamos estudar juntos, né? A ideia é estudarmos juntos, mesmo que você aí, nós aqui, mas estudaremos esse livro tão necessário. Quando a gente pensa, puxa vida, mas um livro como esse, que foi escrito no ano 65, mais ou menos, da era cristã, dizendo para os judeus não voltarem a práticas da religião judaica, aos judeus cristãos, né, aos cristãos que se converteram a Cristo, ali, os judeus que se converteram a Cristo, a não voltarem a essas práticas religiosas do judaísmo. Por que ele ainda serve? Por que ele ainda é atual para nós? Por que estudar esse tema? Por que estudar esse livro 2020 anos depois da vinda de Cristo? Porque ainda continuamos, né, nesse embate, né? Você ainda vai ter muita gente no meio, né, dessa cristandade atual, no nosso presente século, ainda às voltas com ritualísticas judaicas. Você ainda vai ter muitos segmentos do cristianismo, às voltas em cumprir, em tentar fazer, em tentar viver rituais judaicos e contextos judaicos, querer trazer para a vida do cristão promessas que foram feitas ao judaísmo. Então é tão atual esse tema, é tão atual a gente entender que existem 3 povos na Bíblia. Você vai ter 3 povos na Bíblia. Você tem os judeus, você tem os não-judeus, que são os gentis, e lá no Novo Testamento Jesus diz, olha, eu vou edificar, ainda não existe, mas eu vou edificar um outro povo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não se levantarão contra ela. Então nós temos que entender que existem promessas específicas para os judeus, existem promessas específicas para os não-judeus na Bíblia, e existem promessas específicas para a igreja. Não adianta nós
nós, o povo da igreja, tentar querer trazer para nós as promessas que foram feitas aos judeus, elas não acontecerão em nossa vida, né? Crentes que pegam Deuteronômio 28 e começam a ler aquele texto, né, tão interessante para os judeus, que diz: se você prudentemente ouvir tudo isso que está escrito no livro dessa lei e cumprir de maneira piedosa todo o contexto dessa lei, você será feliz na entrada, feliz na saída, as suas crias das suas vacas serão abençoadas, a sua amassadeira será maravilhosa, o seu pão não faltará, não virá sobre você praga, não virá sobre você a tísica, os seus filhos serão maravilhosos, serão muitos e abençoados e saudáveis, a sua terra produzirá. Isso são bênçãos temporais e são bênçãos físicas para quem cumprisse tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Isso são promessas feitas aos judeus. Se eles cumprissem toda essa ritualística, eles seriam entre as nações, né, aquela nação bem-aventurada, e os povos quereriam então ter o Deus que os judeus tinham, né? Porque eles tinham todos aqueles benefícios físicos, porque cumpriam piamente toda a lei de Moisés. Tentar trazer essas leis, tentar trazer isso para a vida da igreja é meio complicado. Nós não conseguiremos seguir piamente nenhum ritual judaico, mesmo porque nenhum judeu hoje consegue. Os rituais eram realizados no Templo de Salomão, não é? E aquele templo não existe mais, e nenhum judeu hoje consegue cumprir os rituais judaicos, porque não é possível fazer aquilo, e as pessoas se apegam a esse texto, dizendo que vale para elas, que o cristão pode reivindicar aquelas bênçãos para a sua vida, e não é verdade. E se o cristão pode reivindicar aquelas bênçãos sobre a sua vida, então o texto inteiro vale. E o texto inteiro de Deuteronômio 28 diz que se você cumprir todo o livro da lei, você receberá aquelas bênçãos. Mas se você tropeçar em qualquer um dos mandamentos, então virá o contrário. Se você ler do versículo 19 em diante, está escrito: se você então não cumprir piamente o que está escrito no livro dessa lei, então você será maldito na entrada, será maldito na saída, será maldito os seus filhos, será maldita a tua terra, será maldita a cria das suas vacas. E a lista de maldição é tão grande quanto a lista de bênçãos propostas se o povo cumprisse os rituais judaicos. Então, esse é um povo específico, com promessas específicas, e que não cabe aos não-judeus da época, como não cabe à igreja de hoje. Então, nesses três povos que existem, né, os judeus, os não-judeus e os cristãos, nós somos os cristãos. Existem promessas melhores para nós. Existem promessas celestiais para nós. Aquelas promessas judaicas são pequenas, são quase nada, são mínimas perto das promessas que o cristão tem por receber Jesus como seu Salvador. Nós estudaremos tudo isso, passo a passo, versículo por versículo. Fique atento a esse estudo, vai ser uma bênção para você. Eu espero que você acompanhe. Essa é só uma introdução do que a gente vai ver. No próximo vídeo, nós veremos então o capítulo 1 do livro de Hebreus.